Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. O assunto que me traz à tribuna na sessão de hoje, senhora senadora Ana Amélia, é algo que já tratamos um pouco ontem, en passant, durante a nossa sessão da Comissão de Relações Exteriores, que foi justamente aquela vitória fenomenal do Corinthians sobre o Boca Juniors e a vitória do Brasil sobre a Argentina, num evento de futebol de repercussão internacional, mostrando que o Brasil está completamente apto a receber a Copa do Mundo. Nosso povo é um povo absolutamente hospitaleiro, o futebol é uma grande festa e está presente na vida do povo brasileiro. E eu disse naquele momento, concordando com a vossa observação em relação à disciplina da equipe do Corinthians e a liderança inquestionável do técnico Tite, que deu praticamente a sua cara àquela equipe do Corinthians e fez valer um princípio que eu considero fundamental. A disciplina, ela consegue superar o talento. E a prova foi que o campeão foi o Corinthians, um time sem estrelas, e não foi o Santos, o meu time, que tem Neymar e que tem Ganso, né? Uma prova de que a disciplina, ela consegue se sobrepor ao talento. E se for disciplina com humildade, ainda mais, porque a humildade está, digamos assim, acima de todos os requisitos para se conseguir objetivos, né? Quanto mais humildade, eu acho que maiores as possibilidades de se conseguir resultados. E eu trago esse assunto hoje, senadora Ana Amélia, para tratar justamente de algo que está acontecendo com o futebol brasileiro na Série C. A Série C do futebol brasileiro já deveria ter começado no dia 27 de maio. E por uma série de complicações, essa competição vem se arrastando em prejuízo de 20 clubes das mais diferentes regiões do país, clubes que sobrevivem com muita dificuldade, que têm dificuldade para planejamento, dificuldade para contratação, dificuldade para obter recursos, porque como não são jogos televisionados, não têm direito de imagem, acabam não tendo também patrocínio e sobrevivem com muitas dificuldades. E eu digo isso com conhecimento de causa porque eu acompanho o drama do Rio Branco Futebol Clube, que é o representante do Acre na Série C. É um clube que tem 95 anos, é um clube que se confunde praticamente com a história do Acre. A nossa história tem pouco mais de 100 anos, né? Quando nós fomos conquistados para o Brasil, naquela revolução liderada por um gaúcho, José Plácido de Castro. Então, o Rio Branco tem praticamente essa idade do Acre, e por isso ele tem uma identidade muito grande com o povo do Acre. E o Rio Branco é o único representante do Acre na Série C. E, aliás, toda a região norte só está participando do futebol nacional na Série C. No passado já tivemos o Pará na Série A com o Remo, com o Paysandu, mas isso já faz algum tempo que os times do Norte não participam da Série A do brasileiro, e nem da Série B, estão só na Série C. O Paysandu é adversário do Rio Branco na Série C. Agora o Remo, que é outro time de uma torcida fenomenal no Pará, nem na Série C está na Série D. E mais, ele nem conseguiu se classificar para a Série D. Quem classificou no Pará foi o Cametá. Como o Cametá estava muito endividado, fez um acordo com o Remo para que o Remo ajudasse a pagar as dívidas e o Cametá cedeu o seu lugar ao Remo para que o Remo estivesse na Série D. Ou seja, o Remo, que é um time de grande expressão nacional, só está na Série D a convite. Aonde eu quero chegar com esse raciocínio, senhora presidenta, é que o futebol está presente na vida do povo brasileiro e tem que ser encarado com toda seriedade, porque todos os times têm torcida.
No Pará nós temos o Remo e o Paysandu, no Acre nós temos Rio Branco, Juventus, Atlético, em São Paulo nós temos os grandes clubes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, no Rio Grande do Sul nós temos o Grenal, que divide praticamente o povo gaúcho ali da capital, mas tem outros grandes clubes também no interior, como Caxias e outros clubes de expressão. Em Minas nós temos Atlético e Cruzeiro, e assim sucessivamente, aonde a gente vai, tem clubes de massa que mobilizam milhares e milhares de torcedores que pagam para assistir seus clubes. Então é algo que mexe com o coração do clube. E toda vez que houver uma demanda judicial que envolva clubes de futebol, aí é que eu quero fazer a reflexão. O juiz tem que ser muito mais técnico e muito mais jurídico, porque ele não pode simplesmente olhar para a paixão de um clube, porque o clube tem os seus apaixonados, mas o clube adversário também tem os seus apaixonados. Então, ao juiz não cabe ter paixão. Não cabe ter paixão, ele precisa ser técnico e jurídico. Ele tem que se ater aos fatos, ele tem que buscar a mais precisa orientação técnica para a tomada de decisão. E o que é que nós estamos vivenciando nesse momento na Série C? A Série C está paralisada por uma decisão iníqua, injusta, inadequada, incorreta da juíza da primeira vara da comarca de Campina Grande, na Paraíba. Com todo respeito aos torcedores do 13 da Paraíba, com todo respeito aos torcedores de todos os clubes que compõem a Série C do Campeonato Brasileiro, mas o 13 da Paraíba não tem direito de estar na Série C. Ele não fez por onde. Ele não ficou nem na 5ª posição da Série D, ele ficou na 6ª posição da Série D. E reivindica um direito que não tem. E a juíza, a senhora juíza da primeira comarca de Campina Grande, para se fazer aplaudida pela torcida do 13, tem concedido sistematicamente liminares em favor desse clube, sem levar em conta a realidade dos fatos. E isso é muito ruim para uma magistrada, isso é muito ruim para a justiça brasileira. Isso é muito ruim para o esporte, que é a paixão nacional, o nosso futebol. E nesse sentido eu faço um apelo a todas as autoridades que estiverem minimamente inteiradas desse assunto e que forem ter que tomar decisão a esse respeito, que se dispam da paixão e hajam só pelo conhecimento técnico-jurídico, porque eu posso historiar de frente para trás, de trás para frente esse caso, porque eu venho acompanhando desde o início. O Rio Branco Futebol Clube é um clube que tem todos os direitos de estar na Série C. Primeiro porque ele conquistou em pontos. Em 2011, senadora Ana Amélia, o senador Renan Calheiro, que tem acompanhado essa discussão também, porque já teve clube na Série C, e hoje está com 2 clubes na Série B, porque passaram honestamente pela Série C e conquistaram esse direito no campo, né? Tem o CRB, que está na Série B, que subiu ano passado, e tem o Asa de Arapiraca, que já havia subido 2, 3 anos atrás. Inclusive numa vitória sobre o Rio Branco, lá em Rio Branco. Numa vitória não, num empate em 2-2, né? Mas é assim mesmo. O bonito do futebol é quando ele se resolve em campo. E aí é que é o meu apelo, porque data venha, como dizem os juristas, juiz que entende de futebol normalmente está dentro das 4 linhas. Quando o juiz de fora quer tomar decisão, é muito complicado, porque eles acabam cometendo injustiças inomináveis. O que aconteceu em relação ao Rio Branco? O Rio Branco, antes de tudo, conquistou o direito de estar na Série C, porque ele foi o primeiro colocado do grupo dele em 2011. Ele teve 16 pontos em 8 jogos. O segundo colocado foi o Paysandu com 14 pontos. Ou seja, o Rio Branco já estava devidamente assegurado na Série C. Ele passou para outra fase. Ele tinha direito de disputar o acesso de chegar à Série B. No entanto, por um erro de condução, do ponto de vista... por um detalhe completamente alheio ao futebol, porque teve uma procuradora de justiça do estado do Acre
que entendeu que a Arena da Floresta, o nosso estádio, não estava apto a receber público. Um engano, porque a Arena da Floresta é um estádio novo, imagine, ele foi inaugurado em 2007, é um estádio que era candidato à sede da Copa do Mundo. A gente trabalhou para que a Arena da Floresta fosse um estádio sede da Copa do Mundo, e a Procuradora de Justiça, por conta de um laudo apressado, que tinha também alguns equívocos, entendeu que a Arena da Floresta estava inapta para a realização dos jogos. Nesse sentido, o governo do Estado teve que fazer a sua argumentação e tentou fazer um TAC com o Ministério Público do Acre para que os jogos acontecessem na Arena. E a Procuradora não aceitou fazer esse TAC. Não aceitou, a gente recorreu à CBF falou, não podemos fazer jogos se vocês não tiverem autorização do Ministério Público. O Ministério Público não aceitou a negociação, não aceitou fazer um TAC. O que foi o caminho a ser seguido? Não teve outro caminho a não ser o governo do Estado entrar na Justiça Comum com um pedido de liminar para que os jogos acontecessem na Arena da Floresta, dando todas as garantias de segurança para o público. E assim a Justiça deu a liminar. Por ter requerido essa liminar na Justiça Comum, alguém representou contra o Rio Branco, dizendo que o Rio Branco tinha litigado fora do Tribunal de Justiça Desportiva. E isso lhe rendeu uma penalização ao Rio Branco, em 2011. Mesmo o Rio Branco tendo sido o primeiro colocado da região norte, ele teve que abdicar da segunda fase da competição da Série C de 2011, exatamente porque senão ia ficar um imbróglio que se estenderia por muito tempo, e para não prejudicar os demais clubes, o Rio Branco aceitou um acordo com a CBF, no sentido de se retirar da competição, retirou todas as ações que tinha impetrado no sentido de garantir os seus jogos, que foram várias, e ao mesmo tempo a CBF zerava a situação com o Rio Branco, e foi feito um acordo que elegeu o Fórum do Rio de Janeiro, da cidade de Jacarepaguá, tendo sendo o fórum qualificado para dirimir qualquer dúvida a respeito. E foi um acordo que envolveu o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a CBF, o Rio Branco Futebol Clube, tendo como testemunha o governo do Estado do Acre. Então foi feito esse acordo. O Rio Branco se retirou em 2011, mesmo tendo direito, com a garantia de estar na Série C em 2012. Perfeito. Quando chega em 2012, anunciada a tabela e anunciado o início dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, o 13 da Paraíba, que não era da Série C, que não ficou entre os 4 da Série D e nem ficou em 5º lugar, ficou em 6º lugar, resolveu entrar na Justiça questionando o acordo da CBF, reivindicando o lugar do Rio Branco. Um direito líquido e certo do Rio Branco Futebol Clube. Ele reivindicou isso liminarmente e a juíza da primeira comarca de Campina Grande deu liminar favorável ao 13 da Paraíba. O Rio Branco Futebol Clube recorreu dessa sentença, obviamente, e conseguiu, junto à primeira vara da Fazenda Pública de Rio Branco, uma decisão contrária, uma decisão de garantir o Rio Branco na Série C. Dessa forma, houve instalado um conflito de competência, e esse conflito de competência acabou vindo para o Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Marco Buzzi, ao analisar esse conflito de competência, atribuiu competência à comarca de Campina Grande para dirimir apenas as situações emergenciais e não decidir quanto ao mérito em relação a essa causa, porque é uma causa extremamente complexa. Então, para as situações de emergência, foi atribuída competência à juíza da primeira vara da comarca de Campina Grande, deixando bem claro que era para as situações emergenciais. Entre muitas idas e vindas, com a ação
do Rio Branco Futebol Clube, com a ação do Araguaína. O Araguaína, que é aqui de Tocantins, é um clube que foi rebaixado da Série C para a Série D no ano passado, e esse clube entendeu também que, se porventura o Rio Branco não tivesse na Série C, o direito seria da Araguaína e não do 13, que o 13 não tem por que estar nessa disputa, porque não tem direito. Ele está fazendo uma litigação de má-fé. Aliás, deveria responder por isso na justiça, porque quem litiga de má-fé, quem reivindica direito que não tem, por má-fé, tem que responder por isso. E é o que está acontecendo em relação ao 13 da Paraíba, consociado com a juíza que sistematicamente tem lhe dado liminares favoráveis. E o que aconteceu? Após muitas idas e vindas de ações, e depois de mais de 30 dias o Campeonato Brasileiro da Série C paralisado, a CBF chegou a um entendimento. Qual seria o entendimento? Já que o 13 estava reivindicando entrar na Série C, a CBF abriu uma exceção e resolveu convocar o 13 também e fazer uma tabela com 21 clubes. Nós temos 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, 20 clubes na Série D de dado, e na Série C foram conclamados 21, exatamente para dirimir todas as dúvidas e falar, não, vamos fazer o seguinte, põe o 13 na competição e vamos dar início na competição, porque é muito prejuízo ficar todos os clubes paralisados. Assim foi feito, e o 13 estreou na última quarta-feira contra o Salgueiro do Pernambuco, perdeu de 2-0, mas estreou, está resolvido o problema. Aí, para nossa surpresa, Rio Branco tem estreia nesse domingo contra o Icasa, lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. Pois acredita que a juíza, atendendo a um pedido do 13, mesmo o 13 estando contemplado no Campeonato Brasileiro da Série C sem direito, pois ele ainda entrou com outra liminar exigindo a retirada do Rio Branco. E a juíza novamente concedeu essa liminar, tirando o Rio Branco um direito líquido e certo que ele tem dessa competição. Não é possível que uma situação como essa vá permanecer.